Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai falar sobre educação e pós-graduação. Você já fez uma pós-graduação? Tem vontade de fazer uma pós-graduação? A gente convidou o professor Jaime para conversar com a gente, né? E também os professores Rômula e Matheus. E a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre a questão da educação e da pós. Bom, se vocês ainda não seguem a gente, sigam a gente nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Olá, professora Rômula, professor Jaime. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei se o professor Matheus já chegou aí, mas professor Matheus, se você já estiver aí, manda aí uma mensagem para a gente que a gente vai te chamar. Ou então você clica aí nessa câmerazinha que a gente chama você. Bom, enquanto o professor Matheus está chegando, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: clica aí nesse aviãozinho, e nesse aviãozinho vocês chamam seus conhecidos, seus contatos, para bater esse papo super legal. Para começar o nosso bate-papo sobre educação e pós-graduação, eu vou conversar com o professor Jaime, que vocês já conhecem aqui de outras lives, né? O professor Jaime, que é sommelier, que é juiz internacional de vinhos, entre outras várias coisas, já conversou com a gente algumas vezes e ele vai aqui nos explicar um pouquinho sobre o que é, na verdade, o IBRAM e o que é essa parceria do IBRAM com a FACEI, professor Jaime. Em primeiro lugar, boa noite, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Márcio, de estar participando com você de mais uma live aqui no News Bastidores, né? Agradeço você por ter me convidado. O IBRAM, na verdade, é um instituto, né, onde a gente faz consultoria, a gente faz negócios na área de educação e mantém parcerias, né? Parcerias de treinamento, parceria de capacitação, capacitação profissional, não é? E nós intermediamos, na verdade, algumas pós-graduações, porque as pós-graduações não nos pertencem, porque as pós-graduações pertencem às faculdades. Hoje nós estamos com uma parceria com a Faculdade Einstein, né, também com a Unibahia, e temos uma parceria também com a FAESB, lá em Valência. Então, o que é que acontece? Hoje nós estamos lançando aqui, junto com a professora Rômula, com você, né, e com o professor Joel, né, que vai entrar daqui a pouco, algumas pós. Desculpe, Matheus, nós vamos lançar 6 pós aqui, nós vamos conversar sobre isso. Primeiro nós vamos falar sobre pós-graduação. A palavra já diz pós-graduação, justamente depois que você se gradua, né? Para você fazer justamente uma especialização numa determinada área. Tá? É uma coisa muito focada. Né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: essas pós que nós vamos estar comentando sobre ela hoje aqui, elas terão o caráter presencial, são pós presenciais. Só que nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento, ela terá algumas aulas remotas. Como existe também essas pós que nós estamos lançando, existem algumas aulas práticas, aí nós vamos realmente fazer as aulas práticas com distanciamento, conforme a orientação aí, né, do Ministério da Saúde e tal. Mas, volto a dizer, nossa pós é presencial. Tá? Na área de farmácia vai ter aulas práticas, né? Nós vamos ter uma pós na área de gastronomia, né? Onde nós vamos ter gastronomia do mundo inteiro, gastronomia contemporânea, focada em cada país, França, Itália, né? Comida regional brasileira, e sempre com harmonização e outras bebidas. Essa pós nós estamos lançando também aqui agora. O que é que eu posso te dizer? Essa parceria surgiu com a FACEI, para poder a gente lançar essas 6 pós-graduações. Os professores vão ter a oportunidade de falar. E eu vou estar aqui junto com vocês, a gente vai tirando dúvidas. Se tiver alguma dúvida, se vocês adicionarem algum comentário, alguma coisa, a gente vai tirando dúvida com vocês. Nós estamos fazendo valores promocionais, né? Depois seria bom que vocês entrassem em contato. Nós temos essa é uma questão interessante, né, Essa é uma questão interessante, né, professor Jaime? Valores promocionais nessa época é uma coisa muito legal. Obviamente, a gente está falando de uma educação, de cursos de muita qualidade, com professores extremamente capacitados, né?
eu estava observando o currículo de vocês. Eu não li ainda o currículo de vocês, que são currículos muito extensos, com várias especializações de vocês em diversas áreas aqui, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, quando fossem se apresentar, vocês falassem um pouco das suas áreas de atuação, né? E aí eu vejo que essas pós-graduações que vocês estão oferecendo, a gente já falou anteriormente, também em um vídeo que a gente fez, né, para anunciar essa live, a gente falou que vocês estavam oferecendo, além de valores promocionais, bolsas que chegariam até 5%. Aí durante a nossa live, eu gostaria que vocês conversassem, né, com a gente um pouquinho, para os alunos saberem como é que eles podem se inscrever, e também, gratuitamente, né, e também como é que eles podem receber ou concorrer, né, a essas bolsas. Estou vendo que o professor Matheus chegou aqui, né, também. Olá a todos. Boa noite a todos. Márcio, com relação a esse aspecto promocional, né, nós estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, um momento atípico, né? Um momento atípico no mundo inteiro. E, claro, que nós vamos também beneficiar, não é, as pessoas que vão nos prestigiar nas nossas pós. Tá certo? Justamente por esse momento desse distanciamento, desse momento de aulas remotas e tal. Então, nada mais justo do que também a gente repassar isso para os nossos alunos e as pessoas que estão nos prestigiando. Então, como eu disse, por exemplo, tem pós que tem muitas aulas práticas, né? Como é o caso a professora vai falar com você, como é o caso da pós de farmácia, como é o caso da pós em gastronomia, né? E que aí, infelizmente, às vezes, nós não podemos também exceder nesse desconto, mas mesmo assim nós vamos fazer promoções, porque são pós, não é? Por exemplo, uma pós de gastronomia, você vai ter a oportunidade de ter insumos realmente de nível, né? Você vai ter um momento de harmonização, onde você vai beber vinhos que harmonizam com aquele tipo de alimento, né? E por aí vai. Deixa a professora comentar depois sobre a pós de farmácia, né? Que ela depois vai falar sobre a pós dela. Tá bom? A gente Mas eu acho que é isso aí, aqui a professora Rômula, né? Que vai falar com a gente um pouco sobre essa pós-graduação em farmácia. Professora, olá, eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para a gente, né? Falasse da sua área de atuação e dessa pós-graduação em farmácia, por favor. Pronto, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, as pessoas que estão entrando aí, muitas pessoas estão participando, então sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas eu conheço, para quem eu não conheço, né, eu me chamo Rômula Betânia, eu sou farmacêutica e bioquímica. Eu tenho especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica e mestrado em farmácia com ênfase em contaminantes ambientais. Hoje eu atuo na área de home care. Já passei aí por várias áreas da nossa profissão, né, farmacêutica. Nós temos um campo bem amplo. Hoje são mais de 100 áreas de atuação que a gente pode estar aí passeando. Eu já passei por drogaria, já fui para o hospital, já passei também por laboratório, pela área acadêmica e continuo na área acadêmica, sou apaixonada. Hoje eu estou entre a área acadêmica e o home care, né? Uma área muito nova, uma área muito promissora e que pouco é falada. Então a gente pode comentar um pouco também, né, dessa área de home care durante a nossa live. E a nossa pós-graduação, ela vai oferecer a teoria e a prática, né? Ela vem para inovar aí, nós vamos trazer um currículo enxuto, né, de 12 módulos, na verdade 10 módulos básicos, mais 2 módulos aí especiais, o aluno que vai definir se ele vai querer 10 ou 12. E nós temos aí uma parte inicial básica e uma parte mais voltada para a especialização, para a parte da farmácia clínica. É claro que a gestão ela também é muito importante. Então, a gente tem essa pós-graduação dividida em farmácia em duas áreas. Eu queria que você explicasse... Em duas vertentes. Exatamente. E qual é a diferença entre uma e outra, professora? Bom, na verdade, assim, nós temos a parte de gestão, né? Como o nome da pós é farmácia hospitalar e clínica. Então, a gente tem a parte da gestão, né? Toda a parte que a gente
fala da cadeia logística do medicamento, desde a aquisição dele, a seleção, aquisição, armazenamento e a distribuição desse medicamento, até o acompanhamento do paciente fazendo uso desse medicamento. Então, a gente vai permear por todas as áreas que o medicamento passa. A gente costuma falar que o farmacêutico, ontem, ele foi o profissional do medicamento. Hoje, ele é o profissional voltado ao usuário do medicamento. Porque, além da cadeia medicamentosa, a gente também vai fazer o acompanhamento do paciente que faz uso desse medicamento. Então, a diferença básica, né, uma é gestão. Eu faço toda a parte logística, toda a parte de seleção, de acompanhamento do medicamento, e a outra é o acompanhamento deste paciente. Como que esse paciente está reagindo a determinada terapia, o que esse paciente vai precisar, né? Está aí o professor Matheus, que ele também faz parte da equipe de farmácia, né, da pós de farmácia, ele entra com a parte da fisiologia dos sistemas. Então, a gente precisa entender o percurso deste medicamento no organismo do nosso paciente. Além do professor Matheus, professora, quem mais faz parte da sua equipe? Bom, nós temos um grupo bem especial, né, fazendo parte da nossa pós. Nós temos a professora e farmacêutica Renata Fontes, ela é especialista em logística farmacêutica. Hoje ela atua em um home care também, mas já trabalhou em hospital. Nós temos uma enfermeira, que é a Simara de Jesus. Ela é especialista em gestão da qualidade, que é um diferencial da nossa pós, que pouco é falado aí em qualidade na área farmacêutica. Então, a gente traz a questão da qualidade, tanto na área farmacêutica quanto na área hospitalar. Nós temos a farmacêutica Lígia Miranda, que ela também atua em home care e em hospital. Ela é especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica. É o professor Matheus, que está aqui, já já ele vai se apresentar, né? Ele é fisioterapeuta. Nós temos a farmacêutica Bárbara Saldanha, ela é especialista em cardiologia. Professor João Cotrim, ele é doutor em imunologia. Professora Sandra Virginia, ela é doutora em, se não me engano, em química de produtos naturais. E eu que sou mestre em farmácia. Essa é a nossa equipe de professores da pós. Certo, então, a equipe aí bem potente, né? Professor Matheus, você está nessa... Tá muito bem representado. Muito bem representado. Professor Matheus, você está tanto nessa pós-graduação também, como em outra pós, né? Em quais áreas você está atuando aí? Em quais pós você está atuando? Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Matheus Torres, eu sou fisioterapeuta de formação. Também sou sanitarista pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Já tenho 15 anos de atividade lecionando, né? Na graduação, eu tenho aproximadamente 14 anos. E venho procurando, dentro da minha trajetória profissional, a interdisciplinaridade, né? Como norteadora da minha atuação, né, que permitiu, então, que eu consiga transitar aí nessas diversas áreas, com a farmácia, com a neuropsicopedagogia clínica institucional, e dentro desse processo, e aí, né, a importância de se continuar caminhando na formação, né, na formação de especialização, de pós-graduação, é muito importante para permitir, então, que a gente consiga, dentro da demanda do mundo atual, né, o mundo atual se duas palavras definem como ferramentas fundamentais dentro de qualidades profissionais. Uma, essa capacidade de interdisciplinar, né, de você poder interagir com diversas profissões, né, inclusive de outras áreas que não originalmente a área de saúde, por exemplo, a neuropsicopedagogia e a tanto clínica quanto institucional é uma área em que você fica ali entre a atividade pedagógica e a intervenção neuropsicopedagógica, né? Então, isso exige que o profissional tenha uma formação interdisciplinar e exige também que
a gente tem a resiliência no sentido de adaptação, né? O momento agora talvez seja a palavra que mais marque isso, para que a gente, dentro da nossa capacidade de adaptação, consigamos resolver os problemas que se apresentem à sociedade. Você está falando de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e aí eu me lembrei de uma pergunta que me fizeram quando eu anunciei a live, foi uma dúvida, na verdade, né? Essa pessoa, a minha amiga, ela está querendo fazer pós-graduação, mas ela estava pensando em que tipo de pós-graduação fazer, né? Ela é da área de fisioterapia, e aí eu falei, olha, pós-graduação você pode fazer na área que você quiser, e o pessoal vai explicar isso lá também. Mas eu estou vendo que a gente tem pós-graduações muito específicas. Então, essas pós-graduações que vocês estão oferecendo, né? A FACEI junto com o IBRAM, elas têm aí uma abertura para o grande público ou, como eu falei anteriormente, elas são muito específicas e para um público específico. Como é que você pode responder a essa pergunta, professor Jaime? Ainda bem, Márcio. As pós na área de farmácia, realmente ela tem um público muito específico. Mas na área de psicopedagogia, como nosso professor Matheus falou, ela é multidisciplinar. Então, hoje, né, na área de educação, junto com essa parte de neuropsicopedagogia, desculpe, vamos dizer assim, uma área que vai permear por vários lugares, né, várias linhas. E, inclusive, até na área empresarial, entendeu? Então, o que é que acontece? Hoje, existe pós específica que nós estamos lançando? Existe. Mas existe pós também abrangente. Não é? É uma formação, vamos dizer assim, de especialização. De repente, hoje, essa parte de neuropsicopedagogia, tanto na área educacional, quanto na área hospitalar, quanto na área clínica, quanto na área empresarial, está sendo muito utilizada. Não é? Ainda mais por esse momento que nós estamos passando, né? Não é um momento, vamos dizer assim, atípico, né? Que o mundo está passando. Nós estamos aprendendo a conviver, a viver expectativas, a criar novas expectativas, entendeu? E eu acho que por exemplo, um após na área de gastronomia, pegando esse gancho aí, um após que vai para qualquer área. Tem pessoas que são profissionais liberais, são executivos, são pessoas da área de gastronomia, da área de nutrição, mas são pessoas também que têm interesse em conhecer um pouco dessa gastronomia contemporânea, né? Vamos dizer assim, desse momento que nós estamos vivendo, né? Onde a gastronomia está tão em voga, né? Hoje se fala muito, principalmente nessa parte de harmonização, de vinho, de bebidas, né? Porque não existe coisa melhor do que você harmonizar um bom vinho com uma boa comida, né? Não é verdade, né? Não? Então existe vinho para todo tipo de comida, existe comida para todo tipo de vinho. Então, é interessantíssimo isso. Outra coisa, hoje nós estamos vivendo também um momento de repaginação dessa gastronomia mundial. Né? Por exemplo, existe muita adequação da gastronomia francesa, da gastronomia italiana, vamos dizer assim, para as culturas, vamos dizer assim, ocidentais. Entendeu? Assim também como a gastronomia oriental se adaptando, vamos dizer assim, ao nosso gosto, a esse gosto ocidental nosso, né? Então, eu acho que é isso aí. Após tem momentos específicos, tem pós-específica, mas tem também pós de interesse geral, como ele acabou de dizer, multidisciplinar, interdisciplinar, né? E com uma gama de conhecimento muito grande. A gente fez umas enquetes, né? A gente fez umas enquetes no nosso story, e uma dessas enquetes, eu perguntei às pessoas se elas pudessem fazer pós-graduação agora, né? O que é que elas fariam? Uma pós-graduação na sua própria área ou uma pós-graduação em uma área diferente? Então, umas 30 e poucas pessoas responderam, não me lembro o número exato agora, mas a resposta foi a seguinte: 56% das pessoas disseram que fariam uma pós na área delas, mas 44% disseram que fariam uma pós em uma área diferente. E aí eu fico perguntando vocês, que têm esses currículos tão vastos, professor Jaime, por exemplo, que é administrador, que entende enogastronomia, que é sommelier, e aí vai por todas as outras áreas, e vocês, professora Rômula e professor Matheus também. Então eu me pergunto, quando a gente pensa não na questão subjetiva, né? Claro, eu quero fazer uma pós em uma determinada área porque aquilo me atrai, mas quando a gente pensa na questão mercadológica, como é que a gente existe como parar e analisar
que tipo de pós eu deveria fazer? Se uma pós na minha área seria mais viável ou uma pós numa área diferente da minha para que abrisse as portas? Será que nesse momento é melhor eu fazer uma pós-graduação para continuar especializando na área na qual eu já trabalho? Ou será que é melhor a gente prosseguir por outros caminhos? Eu gostaria que vocês nos dessem aí a visão que vocês têm em relação a isso. Claro, sempre pensando, né, nas ofertas que o IBRAM Passeio, o Passeio IBRAM estão oferecendo aí para as pessoas, estão dando às pessoas. Eu vou começar então, né? Pergunta difícil para responder, né? Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que aí vai muito do objetivo que aquela pessoa tem naquele momento, né? Quando você investe, e aí vai ter que fazer uma análise, ele vai ter que fazer uma análise da atuação profissional e a partir dessa análise fazer um diagnóstico se de fato ele quer continuar expandindo, né, o conhecimento dentro daquela atuação profissional, aí o ideal é que ele faça uma especialização, como por exemplo um farmacêutico, para atuar, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, né, clínico hospitalar, e mesmo, né, como a professora Romola colocou, em atuação em home care. Então, esse é um aspecto. Agora, por outro lado, quando você se permite dialogar com outras profissões, e isso te abre também possibilidades de interação, né? E eu, particularmente, acredito muito que o mundo hoje ele vai caminhar nesse sentido, né? A gente tem um conhecimento muito fragmentado e eu acredito muito na visão do todo. Toda vez que a gente se propõe a dialogar com diferentes atores de diferentes profissões, a gente tem ganhos em relação a isso. Por exemplo, um professor, né, a pós de neuropsicopedagogia clínica institucional, ela público-alvo são professores e pedagogos e psicólogos, né? Aí o professor, eu não quero trabalhar com neuropsicopedagogia. Ele pode até fazer essa opção, mas a formação em neuropsicopedagogia vai fornecer para ele ferramentas que podem ser extremamente interessantes durante o período quando ele for dar uma aula, quando ele for fazer uma aula, no planejamento pedagógico, e isso certamente vai agregar a capacidade desse profissional em prover educação com melhor qualidade. Certo. Bom, eu concordo, né, com as palavras do professor Matheus. Agora, a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente sabe que uma especialização, né, uma pós-graduação, ela te deixa melhor preparado para disputar as melhores vagas de emprego, né? Ela vai te preparar para o mercado. Então, se você quer ser especialista em algo, você vai para a sua área. Quanto mais especialista você ficar, melhor você vai ser. Agora, é interessante, sim, a gente permear por outras áreas. Então, para isso, né, já vou aqui divulgar, inclusive, alguns cursos complementares, né, alguns cursos livres, vale a pena a gente estar aí fazendo, buscando, porque eu posso me especializar cada vez mais na minha área, mas eu posso complementar esse conhecimento com cursos que não sejam uma especialização, né, não tenham 380 horas de duração, tenham 8 horas, 20 horas, né, então eu acredito que vale muito a pena. Aí realmente, né, o que o professor Matheus falou é muito válido. Qual é o seu objetivo? Mas que é interessante a gente conhecer outras áreas, a gente complementar o nosso conhecimento, isso é sempre válido. Só completando aí o que ela disse, eu acho que conhecimento nunca é demais, tá certo? Quanto mais, melhor. Porque nós temos uma sensação de que a gente faz um curso, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, e a gente tem aquela sensação de que a gente não sabe nada. Claro que a gente sabe muito.
mas a gente tem aquela sensação. E essa sensação, ela é benéfica. Ela é muito benéfica, porque é a busca do conhecimento constante que nós temos, não só como profissionais, mas também como seres humanos, tá certo? O ser humano, ele tem essa capacidade de todo dia estar se recriando, todo dia estar se reinventando, todo dia estar melhorando, todo dia estar querendo mais e mais e mais, principalmente vamos dizer assim, nessa área do conhecimento. Não é? Então, por isso que o que Matheus e Rômulo comentou, quando você permeia pela área do conhecimento, você não quer também ter só um conhecimento estanque, só focado. Você quer ter um conhecimento geral, abrangente, que você possa conviver com todo tipo de profissional, com todo tipo de informações possíveis, para que você possa entender também o todo, né? Como ele acabou de falar, uma visão holística. Né? Hoje nós estamos vivendo nesse processo. Né? A pessoa, vamos dizer assim, que tem aquela visão estanque, vai chegar um momento que ele vai ter que buscar mais de outras áreas para poder justamente auxiliar na sua área, da sua profissão e da área que você, vamos dizer assim, que você está ali no dia a dia da sua atividade secular. Cada dia você vai ter que buscar mais conhecimento de outras áreas. Né? Isso é interessante. Eu acho que quando você diz que um percentual de pessoas, 44% foi o que eu vi aí você falando, disse que quer focar em outras áreas, é justamente isso que eu acho interessante, né? Você buscar outras áreas. Hoje, quando você diz assim, eu queria aprender sobre isso, é muito fácil aprender sobre isso, porque o conhecimento está à disposição de todos. Certo? Você pode buscar o que você quiser, na área de conhecimento que você quiser. Entendeu? Eu acho isso muito interessante. O importante, então, professores, é a gente nunca parar. Ou será que dá para a gente parar de se especializar nesse mundo tão concorrido que a gente está? Porque, às vezes, a gente ouve das pessoas o seguinte, eu não quero, eu vou fazer aqui e me formei. A gente ainda ouve isso, né? Já me formei, já me graduei, agora eu vou trabalhar. Então, eu abri uma outra caixa de diálogos nos stories e eu perguntei às pessoas se elas já tinham feito pós-graduação, né? Perguntei se elas queriam fazer pós-graduação na sua área ou em uma área diferente, ou se elas já tinham feito a pós. E o que a gente teve foi o seguinte, 60% das pessoas disseram que já tinham feito a pós, mas 40% não. Aí fica a pergunta, obviamente isso depende da subjetividade de cada um, de vários fatores na vida pessoal de cada pessoa. Na vida pessoal de cada pessoa é ótimo, é uma redundância que vale a pena, mas quando a gente fala desses pequenos problemas que as pessoas têm, obviamente todo mundo tem os seus problemas, mas a gente pensa no mundo, né, dinâmico, como vocês bem falaram aí, está em constante mutação, especialmente agora, nessa geração. A gente pensa, será que é possível parar de estudar? Eu vi que a professora Rômula fez assim uma cara dizendo, não, eu acho que não, a gente não deve parar. Como é que a gente faz, professora, na sua opinião, assim, de professora, na sua opinião de estudante, né? Porque a gente é sempre estudante, né? Exatamente. Bom, eu acredito que muitas pessoas, né, quando terminam um determinado curso, graduação, especialização, mestrado, chega um momento que fala assim, agora tá bom, vou parar por aqui porque eu já alcancei o meu objetivo, né, e vou dar um tempinho, vou descansar. Eu inclusive, falei isso nos 3 momentos, né, e só que infelizmente ou felizmente, né, a gente não pode parar, porque nós temos desafios todos os dias, nós somos desafiados, nós somos testados, e o mundo está em constante evolução, a gente precisa acompanhar. E se a gente não se atualiza, se a gente não se especializa, como que a gente vai acompanhar essas evoluções, né? Haja visto hoje o Instagram, né? Eu uso pouco, mas eu pude perceber a evolução que está acontecendo. A tecnologia, ela veio para nos ajudar, então a gente tem que aproveitar. Então, se a gente não se especializa, se a gente não evolui, a gente vai ficando para trás, né? Então, a gente não pode mais falar, eu vou fazer só isso e parar por aqui. Eu posso até pensar, mas uma hora o mercado vai me exigir. E eu preciso estar competindo, eu preciso estar à altura do meu concorrente. Então, eu preciso estar sempre em atualização, né? Sempre em desenvolvimento. Este é o meu pensamento. Professor Matheus? Então, enquanto vocês estavam falando, né, essa necessidade
da gente de nos atualizarmos continuadamente e dar uma contextualizada, né, dentro do cenário que a gente está vivendo. Quando surgiu ano passado, no dia 30 de dezembro, né, quando a OMS foi notificada em relação ao Covid-19, e que a gente começou a ver que existia uma pneumonia atípica surgindo na China, enfim. E aí as notícias começaram a chegar em janeiro. Eu lembro que em janeiro de 2020 já havia sido publicado, na terceira semana, algo em torno de 25 artigos sobre Covid-19. Eu estou falando de 3 semanas de uma doença que era desconhecida até então. Naquele final de semana, tinham sido publicados de 8 a 9 artigos. Aí eu fui consultar aqui numa base de dados. Hoje, em 1 ano e 4 meses, nós temos 123.721 estudos sobre Covid-19. Então, assim, a gente tem atualmente uma quantidade de informação que nenhuma outra geração na história da humanidade teve disponível, né? E isso traz a necessidade de 2 coisas: de estudarmos continuadamente para que a gente possa achar as melhores soluções. Isso esse conceito de inteligência, e o que a gente quer dentro de uma formação de pós-graduação é que a gente construa sinapses, construa caminhos neurais para fomentar a inteligência, melhores resultados, melhores soluções para os problemas que se aparecem para a sociedade, né? E a gente ter capacidade crítica de selecionar as melhores informações. Então, o processo de estudo, de formação, ele é contínuo. Certo. Agora, professor Jaime, a gente está ouvindo essa fala dos professores em relação à necessidade de continuar estudando, né? E aí a gente pensa novamente nas pós-graduações que o IBRAM e a FACEI estão oferecendo em conjunto. E aí eu lhe pergunto, a gente sabe que já tem especialização em farmácia, especialização em neuropsicopedagogia, especialização em enogastronomia e gastronomia contemporânea, né? Mas existem outros cursos. Vocês estão oferecendo 6 cursos, se eu não me engano. Quais são os cursos que vocês estão oferecendo, professor? Tem um curso de formação de Libras, né? Uma pós-graduação em Libras. Tem uma pós-graduação, como você falou, farmácia, na área de neuropsicopedagogia, na área de gastronomia, na área de metodologias ativas, né? Que está muito em voga hoje. Né? Então, são 6 pós. Aí, o que é que eu queria? Eu queria passar para vocês um e-mail, né? Passar aqui um e-mail para vocês, que é o academico.ibram@gmail.com. Vou repetir, academico.ibram, com N, né? @gmail.com. Nesse e-mail, aquelas pessoas que estão nos assistindo podem fazer contato para justamente pegar os programas dessa pós, disciplinas, professores, né? No caso, corpo docente e tal. E também garantir também o seu desconto, né? Você falou que desconto, né? Hoje tá, né? As pessoas buscam isso. Claro, claro. Não, claro, porque é um momento que nós estamos vivendo, um momento de escassez, né? Um momento de escassez. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que buscar o que a gente possa se adequar, em termos, principalmente na área financeira. Uma coisa que ele falou, que Matheus falou aí, por exemplo, olha a resposta do mundo para essa situação que nós estamos vivendo. Não é uma situação isolada, é uma situação de mundo. Olha a resposta. Né? Em praticamente 1 ano, até antes disso, já começaram a surgir vacinas, né? Maneiras, né? De parar, de reter. Né? Mesmo com essa mutação de vírus, né? Mesmo surgindo novos tipos de vírus, as pessoas estão se adequando. Veja como o conhecimento é importante. As pessoas não param de buscar conhecimento, não param de buscar soluções, não param de buscar, como é que se diz? Vamos dizer, ajudar a humanidade, ajudar o ser humano, ajudar a sociedade. Entendeu? É para isso que a gente busca conhecimento a cada dia, não é uma coisa só nossa. Porque o conhecimento ele tem que ser externalizado.
Não é conhecimento, é só informação. Né? Então, ele tem que ser externalizado para se tornar conhecimento. Eu acho que é isso que é importante. Agora, professor, a gente ainda falando sobre os cursos, já temos uma data para o início de cada um deles? Quantas pessoas cada um desses cursos pode trazer em suas turmas? Olha, aí você está falando aqui com 3 coordenadores de curso, né? E cada um vai, vamos dizer assim, vai startar agora, né? Por isso que eu pedi até que mandasse um e-mail para poder você saber o curso e o seu interesse, para que a gente possa responder. Isso vai ficar muito a critério do coordenador. Creio que agora, no início do mês de maio, ou na primeira semana de maio, na primeira quinzena de maio, estaremos começando pelo menos aí alguns cursos. Né? Mas vamos depender de número de turma? Vamos. Vamos depender de número de alunos para poder fechar uma turma? Vamos. Não tem nenhum que... Vamos ser sinceros aqui. Nós temos custos, né? E nós precisamos cobrir esses custos. Claro que a gente também não vai deixar de começar uma turma porque não atingiu aquele número de alunos que nós estávamos esperando. E também não vamos deixar de finalizar uma turma porque no meio do caminho diz, não, mas nós pensávamos em X, hoje só tem Y. Não. Isso não vai existir. No momento que partir, que é o start do curso, ele vai terminar, né, com a quantidade de alunos que nós temos. Por exemplo, o curso que eu estou coordenando, junto com a professora Carla, que é o curso de gastronomia contemporânea, nós já temos em torno de umas 11 inscrições. Então, nós devemos começar o curso agora na primeira quinzena de maio, entendeu? Para a gente é interessante, né? Porque o que vamos dizer assim, o que está segurando a gente um pouco é que nós tivemos que montar uma estrutura, né, de cozinha, uma estrutura para poder receber os alunos, entendeu? Entendi. Professores, vocês querem também falar sobre os cursos de vocês? Sobre isso? Bom, eu vou falar um pouco, né, do curso de farmácia. Na verdade, a gente está planejando aí para o próximo mês. Estamos com as portas abertas, né? Já temos algumas pessoas inscritas e o nosso desejo é que ele inicie, se não me engano, na primeira quinzena de maio. Infelizmente, nesse momento, só com as aulas teóricas, né? As práticas a gente vai deixar um pouco mais para frente, porque não é possível. Vamos respeitar o momento, a gente precisa entender, né, que o mundo está doente e a gente precisa aceitar algumas coisas que estão acontecendo e buscar mais conhecimento para ajudar a combater tudo isso. Não vou te passar hoje o número mínimo de alunos, porque eu acho que a gente precisa formar uma turma, né, coerente. Eu acredito que aí em torno de 25, 30, né, a gente precisa de uma turma, que é o que a maioria das instituições buscam. É claro que a gente quer mais pessoas, quanto mais pessoas, mais troca de conhecimento. São 10 módulos, né, do curso, e mais 2 módulos como se fosse um plus. Então, o aluno ele vai escolher se ele vai concluir o curso dele em 10 ou em 12. E aí, esses detalhes eu vou deixar que o aluno ele busque lá, né, no e-mail que o professor passou, que o professor deixou com as coordenações, para ele ter mais informações. Já conhecemos, né, o corpo docente, já sabemos que existem algumas disciplinas que elas são diferenciadas da graduação. Então, acho que os maiores detalhes agora vêm o aluno com o coordenador, né, onde vai ser, né, qual é a sede, como que eu faço a minha inscrição, serão 2 finais de semana, um final de semana, né, essas questões todas a gente está ainda para passar para o aluno. Então, como é um curso presencial e nesse momento estamos em EAD, ele vai ser um final de semana por enquanto, mas o nosso desejo é que ele seja 2 finais de semana por mês, para podermos fazer as aulas práticas. Também faço das minhas palavras, né, as palavras da professora Rômula. Queria, né, falar um pouquinho sobre o corpo docente do curso de Neuropsicopedagogia Clínica Institucional, né? Como estamos entre amigos aqui, eu vi que queria agradecer a presença de alguns ex-alunos, né, que estão presentes, agradecer a presença da professora Tereza, professor Júlio, professora Laurinda, né? Todos eles estão conosco
professora Sandra, estão conosco nessa jornada do curso de Neuropsicopedagogia Clínica e Neuropsicopedagogia Institucional. Então, o contato, a gente pede para que entre em contato com o coordenador do curso, né, para que tenha maiores detalhes com relação à data de início, número de alunos, enfim. Certo. Professor, eu tenho uma pergunta pessoal aqui para você, porque uma vez, eu tenho uma formação em letras, uma formação em educação superior também, e uma vez eu pensei em fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Eu gostaria de te fazer essa pergunta, pessoal. O que é que te encanta nesse curso, professor? Neuropsicopedagogia. Eu digo que a grande responsável por essa minha viagem, né, para neuropsicopedagogia foi a professora Sandra, né? Me fez o convite para dar uma aula em uma outra instituição, enfim. E a partir da interação, né, do meu conhecimento sobre neuroanatomia, neurofisiologia e da vivência pedagógica, né, dos alunos, eu percebi que naquele momento havia uma interação bastante profunda, né, e uma possibilidade de troca de informações e enriquecimento de conhecimento mútuo, para permitir que o professor, né, ou psicólogo, ou pedagogo, que porventura queira se especializar na área de neuropsicopedagogia e trabalhar, né, com inclusão escolar, que é um tema extremamente importante, é um tema que mostra o engajamento social, os nossos marcos civilizatórios, né? Então, a inclusão para o campo de atuação do neuropsicopedagogo é extremamente importante e além de ser um trabalho, né, extremamente belo, ele também é um trabalho de grande repercussão social. Mas não só isso, né? O que traz a formação é a capacidade também do profissional, né? Você como professor de letras, de entender como o aluno aprende, quais são os mecanismos neurofisiológicos, neuroanatômicos, né? Baseado nas evidências das neurociências, que permite o aprendizado, que caminho que o cérebro percorre, né, para gerar memória, gerar signo, e os aspectos de interação, né? O que um discurso ele traz em termos de ancestralidade? Como é que é isso do ponto de vista neurofisiológico? Então, é uma viagem ao mundo do cérebro, né, que todo professor deve fazer, né, porque os professores eles modelam o cérebro, né? Sejam de crianças, sejam de adolescentes, sejam de adultos. Então, quando a gente leciona, a gente está criando sinapses, está criando pontes, está modelando esse cérebro. E isso é belo, né? Essa é uma viagem que a gente começa, mas que a gente tem que continuar. Porque quando a gente fala em mente, quando a gente fala em cérebro, a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas o que trouxe a gente hoje aqui foram as perguntas e não as respostas. Beleza. Eu estou vendo aqui que a professora Sandra pediu aqui que a gente falasse um número, né, de WhatsApp, que é o 981 98 1784. 981 981 98 1784. Né? Eu vou pedir para o pessoal que está falando, que está deixando perguntas aqui, vocês estão vendo um símbolo de uma interrogação? Vocês podem clicar nesse símbolo de interrogação e escrever as suas mensagens. Para mim, fica melhor ler quando vocês fazem isso do que aqui, porque os fundos, para mim, os backgrounds são brancos. Então, como as letras são brancas também, então eu tenho que colocar a cara assim bem no celular para ler o que está escrito. Mas se vocês puderem fazer as perguntas nessa interrogaçãozinha, para nós fica bem melhor. Eu estou vendo que o professor Rogério Ferreira falou: parabéns, professor Jaime Matheus de Rômula.
por esse trabalho que contribui com a capacitação profissional. Muito bem. Agora, professor Jaime, uma questão. Você já conversou com a gente outras vezes aqui sobre a questão da enogastronomia. E esse curso do qual você está falando, que é gastronomia contemporânea, enogastronomia e outras bebidas, né? Eu também me interessei quando eu ouvi falar dele. Eu achei assim que ele é bem legal pela questão, não só pela questão do conhecimento na gastronomia, mas pela questão do conhecimento na bebida, não só do vinho, mas em outras bebidas também. Queria que você explicasse para a gente melhor exatamente o que é essa gastronomia contemporânea e essas outras bebidas que fazem parte do curso. O que é que o aluno pode esperar quando ele chegar lá para assistir com vocês às aulas? Beleza, mas uma coisa que o Rômulo falou, no nosso curso nessa área de gastronomia contemporânea, enogastronomia e outras bebidas, nós vamos buscar que, além do conhecimento que as pessoas obtiveram nos cursos, né, de gastronomia, de nutrição e nos cursos, né, de uma maneira geral, e aprendeu também até de forma empírica um pouco sobre a gastronomia, nós vamos fazer questão de trazer ele para um outro mundo, tá certo? Da gastronomia e depois nós vamos comentar sobre a gastronomia. Mas outro mundo, quando a gente fala em gastronomia contemporânea, gastronomia de hoje, entendeu? Porque, por exemplo, cada lugar, cada região, cada país, né? Por exemplo, aqui nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Nós temos 5 regiões, cada região e cada vez estados praticam uma gastronomia totalmente diferente de outros estados. Tá certo? É muito peculiar. Imagine você, as pessoas dizem assim, a gastronomia francesa. Assim, a gastronomia francesa não se reduz só, vamos dizer assim, não é francesa, porque existe a região de Borgonha, existe a região de Bordeaux, existe a região do Loire. Então, cada região, existe a região mais ligada ao Mediterrâneo, entendeu? Como também tem na Espanha. Então são gastronomias, vamos dizer assim, ela é muito regional, muito focada. Quando a gente fala a palavra contemporânea, hoje, né? Agora, atual. Então, o que está acontecendo com essa gastronomia? Essa gastronomia está sendo vista pelo mundo inteiro. Hoje, as pessoas não se concentram só naquela gastronomia regional, né? É como hoje eu ouvi uma pessoa falando sobre comida baiana. Aí a pessoa disse, comida baiana é só porque o baiano faz? Não é porque é uma comida típica daquela região da Bahia. E isso não é uma comida em qualquer lugar da Bahia. Por exemplo, a comida do Recôncavo, eu estou no Recôncavo aqui agora, é totalmente diferente dos hábitos alimentares lá da região do sertão da Bahia e outros lugares. Olha só, estou pegando um estado. Imagine uma nação com hábitos e influências de muitos lugares, né? O que acontece? Quando a gente fala de enogastronomia, por que enogastronomia? Por exemplo, falamos de regiões aqui. Existe uma gastronomia específica na França, da região de Borgonha, com vinhos específicos da Borgonha. Mesma coisa em Bordeaux, com vinhos específicos de Bordeaux. Entendeu? A mesma coisa na Itália, a gastronomia do Piemont, a gastronomia da Toscana, né? Então, é uma gastronomia onde os vinhos estão adequados àquela gastronomia. Quando a gente anda no velho mundo, né, na Europa, de uma maneira geral, que é considerado o velho mundo, o vinho ele está presente na alimentação daquelas pessoas, assim como nenhuma refeição, né, até você assim, aí o café da manhã. O café da manhã se acompanha com outras bebidas. Por exemplo, no café da manhã vai bem um espumante, tá certo? Um dia eu até comentei sobre isso, um melão com presunto e um bom espumante. Me perdoe, deixa eu te interromper. No café da manhã vai bem um espumante, como é que é isso? Vai. Um melão com presunto e um bom espumante vai bem no café da manhã. Entendeu? Aí você diz assim, mas eu vou beber logo cedo. Você não está bebendo, você está harmonizando, é diferente. Beber é beber. Ótimo. Degustar é outra coisa. Entendeu? Degustar é outra coisa. Então, é o que acontece quando você me fala. E outras bebidas? Então, tem, vamos dizer assim, tem iguarias, tem refeições que não precisa só... O vinho se adequa a todas. Mas tem iguarias que, por exemplo, a nossa feijoada vai bem com a caipirinha, não vai? Na Alemanha se usa muita cerveja, tá? Então, quer dizer, tem outras bebidas. E os drinks que nós estamos acostumados a ver. Então, nesse curso, nós vamos focar também sobre isso. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos mostrar que comida foi feita para se beber naquele momento que você está comendo.
E bebida foi feita para você harmonizar com comida. Entendeu? Porque só pelo ato de beber, ou só pelo ato de comer, isso a gente faz todo dia. Mas vamos tentar, não, vamos mostrar que é muito fácil hoje, vamos dizer assim, com o que o mundo está vivendo. Eu estou falando, esqueça o negócio da pandemia, eu estou falando o mundo está vivendo em termos de gastronomia, em termos de vinhos, em termos de bebidas, né? É uma coisa, vamos dizer assim, que tem chamado a atenção, entendeu? E às vezes a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso nas academias. Aprende na academia, mas num curso de pós-graduação, onde você traz um chefe ligado àquela área, que está acostumado a fazer aquele prato, vamos dizer assim, trazer um chefe autêntico italiano, um chefe autêntico francês, trazer um chefe, né, da região do Pará, aqui no Brasil. Então, eu acho que é isso que é importante, tá certo? Nós temos hoje vinho no Brasil, praticamente, em grande parte do Brasil, hoje já se produz vinho. E cada lugar nessa região, tem a sua comida específica. Imagine no mundo. Né? Então é isso que a gente quer mostrar, Márcio. A gastronomia contemporânea com essa harmonização e as outras bebidas também que fazem parte desse momento. Até mesmo a água. Eu estou bebendo água aqui, harmonizar, né? A gente pode harmonizar a água com algumas comidas também. Eu, por exemplo, tenho harmonizado água de coco com acarajé. Faz é um gostinho bom. Desde que eu parei de tomar refrigerante, eu harmonizo água de coco com acarajé. Isso é bem baiano, né? Isso é bem baiano. Agora, bem baiano. Professores, eu estou vendo que a gente está se aproximando do final da nossa live. Eu vou pedir que vocês façam uma consideração final, cada um de vocês, por favor, para a gente se despedir aqui do pessoal que está nos prestigiando, assistindo a essa live. Começando, então, por favor, com a professora Rômula. Vamos lá, então. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, né? Falar que a pós de farmácia está de braços abertos para acolhê-los e dizer que sou apaixonada, né? Sou uma farmacêutica apaixonada pelo curso e na área de farmácia, né? Mesmo sabendo que é muito específica, a gente permeia aí pela parte de gestão, a gente permeia pela parte de clínica, a gente vai para a parte de comércio, né? Porque a gente tem a drogaria que a gente precisa entender o que está dispensando. Vender não é só entregar uma caixinha, você precisa orientar o seu cliente, o seu paciente. Nós temos também hoje muito bem-vinda a área de análises clínicas, que está aí no momento oportuno. Tem a parte de epidemiologia, né? Nós temos várias áreas que hoje estão muito bem vistas, infelizmente ou felizmente, né, pelo momento que a gente está passando. Existiam áreas que estavam muito escondidas, né? Eu, como já disse, né, sou apaixonada pela clínica, amo o hospital, é óbvio que eu vou puxar a sardinha para esse lado. Eu acredito que as pessoas, ao entrar nessa pós, né, de farmácia hospitalar e clínica, elas vão conseguir entender a parte de logística, a parte da gestão. Nós precisamos também conhecer um pouco de qualidade, porque a gente sempre fala, eu quero um serviço de qualidade. Mas e o que é a qualidade? Será que a gente já se perguntou o que é a qualidade? Eu tive ali um atendimento que não foi legal, então isso foi um atendimento que não teve qualidade. Mas o que é a qualidade para você? E o que é a qualidade na área da saúde? Então a gente tem um módulo só para falar de qualidade na área da saúde. A farmácia, ela está de braços abertos, para que todos possam vir conhecer. É muito mais específica do que as demais áreas, mas a gente também consegue aí abranger um pouco mais a população e mostrar para a população que a gente precisa ter um diferencial no mercado. Vamos ser mais competitivos, né? E a gente também precisa começar a trabalhar com as nossas diferenças, né? Eu preciso entender o que o outro está pensando. Quando eu vou para um atendimento, né, eu preciso saber o que o fisioterapeuta vai fazer no meu paciente, né? Quais são as manobras que ele vai fazer? Será que o medicamento que o paciente está fazendo uso, né, não precisa ser pausado para poder fazer essa manobra? Então, é uma interação, é realmente um trabalho multi e interdisciplinar. Multidisciplinar porque eu preciso de todas as áreas trabalhando junto. E interdisciplinar porque eu preciso conhecer o que o outro vai fazer para eu poder fazer a minha atuação de uma forma mais a contento. Então, agradecer bastante, né, o seu convite. O convite da professora Sandra, que foi um desafio, me falou 24 horas,
mas é muito interessante, eu acho que é muito bom esse bate-papo e a gente está aqui para isso. Muito obrigada. Obrigado também, professora. Professor Matheus. Muito bem. Queria também falar que, né, assim como sou professor do curso de Neuropsicopedagogia Clínica Institucional, também sou de farmácia, então reforçar o convite de professora Rômula, né? Falar que estamos de braços abertos e gostaríamos muito dessa parceria, né? Que vocês possam, junto conosco, construir esse conhecimento. Falar que a demanda vai aumentar porque estamos diante das interações, né, com as ferramentas ativas, com as ferramentas à distância, né, com as redes, como ferramentas de aprendizado, né, e isso cria novos desafios para os profissionais da área de educação. Foi um grande prazer, né, sempre bom interagir e conversar. Fiquei interessado na mistura do água de coco com acarajé. Harmoniza bem, viu? E das aulas, muito bom. Professor Jair, das harmonizações. Vou fazer o teste lá do espumante pela manhã. Isso é importante, isso é importante. Isso é importante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, as pessoas que nos assistiram. Eu vi aí, como o Márcio falou, pelo fundo ser branco, às vezes a gente não percebe, mas eu vi aqui o professor Rogério, eu vi a Andréa, eu não quero citar o nome porque eu posso me esquecer de alguém, Camila, né, e vi outras pessoas também. Queria agradecer a vocês, professor Fernando Miranda, eu queria agradecer a vocês pela participação, pelo prestígio, Carlos César, né, foi as pessoas que eu pude ver assim muito rápido. E algumas pessoas que eu também não conheço, queria agradecer a sua presença, né, que estarei fazendo uma live daqui mais um dia com o Márcio. Vamos falar só de espumante, né? Vamos falar de borbulhas, né? Essas borbulhas empolgantes, né, Márcio? Aí nós vamos ver. Pra gente harmonizar com água de coco. Não, você vai levar uma acarajé para a gente harmonizar com um bom espumante. Uma acarajé e uma bará. É coisa de baiano, com um bom espumante. Então, o que é que acontece? Eu queria agradecer a todos vocês por nos prestigiar por esse momento, né? Dispensar essa atenção para a gente. Obrigado. E queria contar com vocês, né? Não só para participar do curso, né? Pode vir nos visitar também no curso, né? Sem, vamos dizer assim, sem compromisso. Pronto, venha no dia de harmonização, mas pronto, vamos fazer isso, né? No dia de uma aula prática, não é? Para que a gente possa interagir. Eu também agradecer a vocês por nos prestigiar e pelo esse momento de atenção, né? Dispensar essa atenção para a gente, né? Sabemos que com essa vida corrida que nós temos, às vezes a gente não se programa, né, para determinadas coisas, mas obrigado, né, pela atenção de vocês. E divulgue nosso curso, academico.ibram@gmail.com, faça contato com a gente e vamos lá aí, juntos, né, Márcio? É isso aí. Márcio, Roma e Matheus. É isso aí. Eu agradeço a vocês, professores, por dispensarem o tempo de vocês para falarem para a gente, né, sobre esses cursos. Muito interessantes, todos eles. E eu quero agradecer também as pessoas que estão aqui, sempre estão aqui nas nossas lives, né? O Gustavo, a doutora Andréia, Lucas. Tá vendo, Lucas? Quando você se formar, já sabe para onde ir aí, né? Muito obrigado a todos e todas. E a gente se vê na próxima semana, na próxima quarta-feira. Se vocês gostaram dessa live, cheguem ali no final dela. Ela vai estar gravada aqui no nosso feed, no Spotify e no nosso canal do YouTube. Então, nos bastidores no YouTube, sigam a gente lá. Sigam a gente no Spotify e se vocês não seguem a gente ainda, sigam a gente aqui também. Um grande abraço, muito obrigado aí por estarem aqui com a gente. Se gostaram, deem lá o seu like, deixem seu comentário, porque quando a gente faz essas interatividades, o Instagram percebe as nossas páginas, né? Então, muito obrigado, professores, muito obrigado a vocês aí, até a próxima semana, um grande abraço. Tchau. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.